ao trabalho nobre de produção. Olá, boa tarde, 1h36. Manhã de muita atividade legislativa nas comissões permanentes do Senado. Nós vamos direto conversar com a repórter Isabela Dutra, que acompanhou as reuniões das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A Comissão de Constituição e Justiça tinha uma pauta bastante extensa hoje. 31 itens e mais um extra pauta. Os senadores aprovaram 2 projetos sobre o crime de perseguição obsessiva, conhecida como stalking, popularmente conhecida como stalking. O primeiro projeto criou esse tipo de crime: perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, seja por meio físico ou eletrônico, provocando medo na vítima e perturbando sua liberdade. Para esse crime, a pena será de 6 meses a 2 anos de prisão. O segundo projeto criou a contravenção de molestar, perseguir ou assediar alguém de maneira continuada ou episódica, com o uso de quaisquer meios. Para esse projeto, a pena é ainda maior: 2 a 3 anos. E se a vítima for mulher, também podem ser aplicadas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Os projetos seguem direto agora para a Câmara dos Deputados. Eles não precisam passar pelo plenário do Senado. Os senadores também aprovaram na CCJ emendas à proposta que regulamenta os pedidos de vista nos tribunais. De acordo com o texto agora, o juiz pode ficar com o processo no máximo 6 meses depois de pedir vista. Essa emenda volta agora para o plenário do Senado para a votação. Mas a maior discussão do dia mesmo, André, foi sobre a reforma da Previdência. Hoje foi o primeiro dia que a Comissão de Constituição e Justiça começou oficialmente a tratar da reforma. Foram tantos pedidos de audiências públicas que devem ser realizadas na semana que vem, que a semana vai ter audiências todos os dias sobre esse tema. Todos os dias de manhã e muitos dias também à tarde. Mais de 30 debatedores serão convidados, entre especialistas, representantes de categorias e do governo. A previsão da senadora Simone Tebet é de que o relatório do senador Tasso Gereissati seja apresentado na outra semana, do dia 28. Aí ela concede vistas coletivas para que os senadores possam analisar a proposta e então o texto deve ser votado na CCJ no dia 4 de setembro. Hoje nós começamos, e com muita responsabilidade desta comissão, um trabalho de 30 dias de discussão, debate e votação de relatório da reforma da Previdência. Não custa lembrar que essa é uma matéria complexa, é uma matéria que exige muito de nós, um senso de responsabilidade de cada um de nós, e também não custa lembrar que é uma matéria que hoje povoa a mente e os corações de todos os brasileiros. Consequentemente, quero aqui adiantar que foi acordado na reunião de líderes que a semana que vem nós teremos uma semana intensa de trabalhos. Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o uso do FGTS para pagar faculdades e até cirurgias. Olha que boa notícia. O projeto também segue direto para a Câmara dos Deputados. Veja o que disse o autor. Aqui está sendo sacada para a saúde pública, para pequenas cirurgias, cirurgias eletivas, que está parado lá no SUS. É para o benefício do cidadão, não é só para aquecer uma economia, é para a sobrevivência de pessoas que estão esperando. E agora à tarde, a Comissão de Infraestrutura volta a discutir a proposta de portabilidade da conta de luz. Você lembra o que é isso? É quando o consumidor pode escolher diretamente quem é que vai fornecer energia elétrica para ele. Pode escolher geradores, fornecedores de energia eólica, enfim, ele vai decidir. Não precisa obrigatoriamente mais passar pelas concessionárias. André? Muito obrigado, Isabela. E a Comissão de Desenvolvimento Regional debateu em audiência pública políticas públicas para a pesca, fiscalização e dificuldades para o desenvolvimento do setor pesqueiro. O setor pesqueiro de Santa Catarina sente-se prejudicado com excesso de fiscalização. Também uma lei estadual do Rio Grande do Sul tem afetado os pescadores do estado vizinho. Ela proíbe a pesca de arrasto. Falta acordo e entendimento. Parece-me que a concentração
da fiscalização, ela baseia-se somente em Santa Catarina. E eles estão parando e estão atrapalhando o setor produtivo brasileiro sem nem sequer ouvir a gente, sem nem sequer ouvir a academia. Mas eu nunca presenciei nada igual como presenciei esse ano. E quando chegavam no porto, eram tratados realmente como bandidos, algemados, o pescado era apreendido, enfim. E não é só numa modalidade de pesca, são todas as modalidades de pesca. Está tendo um exagero assoberbado das instituições, querendo criminalizar, ONGs e mais ONGs se amparando. Mas o setor pesqueiro promete. A produção tende a aumentar e o impacto social já é grande hoje. O Estado brasileiro tem aproximadamente 4.000 embarcações de arrasto, sendo a maioria de Santa Catarina, e gera emprego para quase 25.000 homens, somente embarcados. A nova equipe da área de pesca do governo federal ainda está tomando pé da situação. Nós estamos trabalhando de maneira técnica, buscando eficiência e muito preocupado também com o desenvolvimento sustentável e com a geração de emprego e renda e o desenvolvimento de todo o setor do pescado. Para a senadora Elisiane Gama, uma das saídas para resolver os problemas do setor é o investimento em tecnologia. Eu fiquei muito animada com a questão do investimento em tecnologia, com a utilização, por exemplo, de satélites, e acaba dando uma implementação muito grande para o pescador que está na média e também na grande escala de pescado, e também para o pequeno, porque ele acaba tendo um acesso maior, mais imediato em relação ao cardume, enfim. E não vejo, por exemplo, hoje uma preocupação em relação a esse investimento na área da tecnologia. As políticas públicas para energias renováveis e biocombustíveis vão ser analisadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O plano de trabalho foi apresentado hoje. Até dezembro deste ano, os senadores vão acompanhar a execução da Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como Renova Bio. Nela estão mecanismos para incentivar fontes eólicas, solares, pequenas centrais hidrelétricas e geradoras hidrelétricas. Segundo a relatora da avaliação, a capacidade atual de fontes renováveis é de 163,8 mil megawatts, mas as fontes solares e eólicas respondem apenas por cerca de 10% desse total. As PCHs e CGHs, eólica e solar, apresentam as menores participações em termos de capacidade instalada das fontes renováveis e que demandam avaliação e sugestões de ações e políticas públicas que possam fomentar a expansão dessas fontes. Entre as atividades propostas estão a coleta de dados sobre o setor, a realização de audiências públicas com temas como o modelo de financiamento destinado para as fontes renováveis. O que se fala hoje para gerar emprego e renda, investimentos tanto de empresas, no agronegócio, no comércio, tudo o que se fala precisa de quê? De energia. E o país hoje não tem energia, então não adianta estar debatendo somente investimentos de fora para vir para o país, tudo que se fala precisa de energia. E a Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o tema Previdência e Trabalho, com foco na defesa do sistema. Tema organizado pelo colegiado. De acordo com o senador Paulo Paim, as reuniões vão continuar semanalmente para debater o assunto. Para participar da audiência, foram convidados membros e entidades da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social e representantes de centrais sindicais e de organizações de aposentados e pensionistas. Eu acho que é extremamente preocupante todo o cenário que está se avizinhando e cercando a reforma da Previdência aqui no Senado Federal. Nós temos que romper essa barreira da blindagem que parece que está sendo sinalizada pelos apoiadores do governo e principalmente pelo fato de que a reforma apresenta inúmeras inconsistências e algumas inconstitucionalidades que vão desaguar com certeza nos tribunais superiores. O Senado tem que cumprir o seu dever, analisar ponto por ponto e discutir o tema
que interessa a toda a nossa gente, principalmente da classe média, aos miseráveis, como nós mostramos aqui. Durante o debate, a senadora Zenaide Maia também fez duras críticas à reforma, que definiu como desumana e feita com requintes de crueldade. A parlamentar reforçou que os trabalhadores e a população mais pobre serão os mais prejudicados. Eu não sei como a casa que se diz do povo pode comemorar a retirada de direitos, o retardamento, a impossibilidade do trabalhador se aposentar. Eu ouço dizer, Deus quis que eu estivesse aqui nesse momento. É um momento de tristeza para o povo brasileiro. Eu começaria a dizer, Paulo Paim, vocês aqui presentes, primeiro que eles mostraram para a grande mídia que era retirada de privilégios. Esta reforma da Previdência também não veio para reformar a Previdência. Ela veio, assim como a trabalhista veio para acabar com o trabalho, a reforma da Previdência veio para acabar com a aposentadoria. Ninguém mais vai aposentar. Um acordo entre os líderes partidários, celebrado nesta terça-feira em reunião na presidência do Senado, permitiu que proposições relacionadas ao Pacto Federativo tramitem de forma paralela à reforma da Previdência. O Pacto Federativo vai ser composto por 7 proposições, sendo 4 propostas de emenda à Constituição e 3 projetos de lei. As medidas vão tratar da participação dos estados e municípios nos recursos provenientes do novo acordo entre governo federal e Petrobras para exploração do pré-sal, da compensação pelas perdas decorrentes das desonerações das exportações e do aumento do prazo para pagamento dos precatórios. O Senado Federal, nessa construção com a Câmara e com o governo, vai promover para a descentralização dos recursos, além, lógico, da reforma da nova Previdência, para promover a descentralização dos recursos e dar para os estados e municípios condições deles sobreviverem, porque hoje eles são gerentes de folha de pagamento de recursos humanos das suas prefeituras e dos seus governos. Na seção onerosa, 10 bilhões e meio vão para estados, que serão partilhados através dos critérios do FPE, e 10 bilhões e meio vão para os municípios, que serão partilhados de acordo com os critérios do FPM. É isso que depende da aprovação da seção onerosa através de PEC, para poder excepcionalizar a questão do teto do gasto público e que vai permitir que no final do ano os estados e os municípios possam ser assistidos. A expectativa é que todos os projetos sejam votados até o final deste ano. Se tivesse divergências, aí sim, eu ia dizer para você que era impossível. Mas como há uma convergência nacional, e essa é uma das grandes sortes que Bolsonaro está tendo, é que está tendo um levante nacional em prol do Brasil de ajudar as dificuldades. Não é ajudar o Bolsonaro, é ajudar o país a crescer. Em paralelo com o Pacto Federativo, a PEC da reforma da Previdência vai tramitar no Senado. Ela deve ser aprovada até o dia 10 de outubro. Primeiro que esse calendário foi feito sem quebra de interstício, sem colocar sessões ordinárias de segundas e sextas. Nós não precisamos da oposição para cumprir esse calendário. Agora é preciso fazer uma referência à oposição, que a oposição, em vendo que nós vamos dar todo o espaço para o debate, a oposição não se opôs nesse aspecto a esse prazo, acabou acordando dentro desse prazo aí de 60, 65 dias. O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira, a Política Nacional de Incentivo ao Café de Qualidade. Os senadores também começaram a discutir proposta que inclui os direitos à mobilidade e acessibilidade na Constituição. O projeto eleva o padrão de qualidade do café brasileiro por meio do estímulo à produção, industrialização e comercialização de cafés de categorias superiores. O texto retorna para a análise da Câmara dos Deputados. O fato de instituir uma política de classificação de café de qualidade melhorou e muito a qualidade do café no meu estado, consequentemente deve ter sido o mesmo em Minas. Todo mundo via café de uma forma generalizada, uniforme, o preço era o mesmo, e quem produzia café com técnicas diferenciadas para que pudesse, inclusive, competir no mercado do café com café de qualidade, não tinha reconhecimento.
E os senadores também começaram a discutir proposta de emenda à Constituição que inclui entre as garantias individuais e coletivas os direitos de mobilidade e acessibilidade. A proposta ainda tem que passar por 3 sessões de discussão antes de ser votada em primeiro turno. A sensibilidade é fundamental que esteja, e a mobilidade na Constituição, baseada nos grandes princípios que vão assegurar melhores condições de vida na sua abrangência a todas as pessoas com algum tipo de deficiência. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base da medida provisória da liberdade econômica. A proposta altera leis como o Código Civil e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e ainda precisa ser aprovada pelos senadores para não perder a validade. Mais informações com a repórter Carla Benevides. A medida provisória foi publicada em abril e diminui a burocracia para estimular a abertura de novas empresas e gerar mais empregos. A MP regulamenta também o trabalho aos domingos e feriados, o que em muitas categorias é proibido. Eu vou conversar agora com o consultor do Senado, Carlos Elias. De que forma essa MP afeta a economia? Carla, nós temos 2 eixos principais nessa economia. Primeiro eixo, o Estado coloca obstáculos para os particulares. Eu vou montar uma empresa, eu dependo de esperar 3, 4, 5, 10 meses para o Estado me dar um alvará de funcionamento, só para poder começar a funcionar a empresa. Enquanto isso, eu já estou pagando aluguel, já estou com o meu dinheiro mobilizado nos produtos e eu acabo ficando... Tem muitos empresários que já são natimortos, já nascem mortos, endividados, porque esperam um alvará de funcionamento. E a realidade é que o mercado não pode ficar esperando exigências burocráticas necessárias. O que a MP faz? Primeiro eixo dela, ela resolve um problema entre Estado e particular. Ela tenta eliminar exigências desnecessárias do Estado. Então, por exemplo, ela dispensa alvará e atos de liberação similares para atividade de baixo risco, ela coloca prazo para que os processos administrativos sejam analisados sob pena de deferimento automático. É uma cláusula que no direito norte-americano é chamada de sunset clause, que é uma cláusula do pôr do sol, ou seja, a administração tem um prazo para poder analisar o pedido particular. Além de resolver esses problemas entre particulares e indivíduos, a MP também se preocupa na relação entre os particulares. Em que sentido? A legislação atual e o posicionamento do judiciário, etc., é de causar muita insegurança jurídica. Eu faço um contrato, o judiciário vai e declara nulo com base em cláusulas contratuais, em princípios que ninguém entende, ninguém imagina o que seja. A MP estabelece que é necessário que o contrato siga fielmente ao que foi pactuado entre as partes e que sejam utilizados cálculos para que não haja abusos e nem insegurança jurídica nos contratos. Então a MP tem esses 2 eixos e com base nela ela desenvolve vários e vários direitos, inclusive direitos trabalhistas, que ao contrário do que tem sido propalado, na verdade a MP ela não tem suprimido propriamente direitos trabalhistas, ela tem aprimorado. Por exemplo, trabalho aos domingos, uma parte dos empregados já trabalham aos domingos, muitos na informalidade, e a MP não está suprimindo o adicional, o pagamento adicional que é necessário quando a pessoa trabalha aos domingos. O que ela está falando apenas é que, para trabalhar aos domingos, a empresa não precisa mais ficar pedindo autorização prévia. É dada uma liberdade maior para as pessoas negociarem. Mas os direitos trabalhistas, de uma certa maneira, têm sido respeitados, na minha visão. Certo, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que após a aprovação pela Câmara dos Deputados, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Senado e tem até o dia 27 para ser votada, senão perde a validade. A Instituição Fiscal Independente, também chamada de IFE, foi criada pelo Senado para auxiliar os parlamentares nas decisões sobre as contas públicas. Ela monitora e avalia a qualidade dos programas e políticas fiscais do governo federal e divulga estudos e relatórios que dão mais transparência às contas públicas. A partir de hoje, a IFE vai estar a cada 15 dias aqui nos nossos jornais com informações sobre a economia brasileira. Na coluna de hoje, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, fala sobre o trabalho dessa instituição. A Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, foi criada em novembro de 2016 com o objetivo de dar transparência para as contas públicas. A IFE mais conhecida no resto do mundo é o Congressional Budget Office dos Estados Unidos, que existe desde os anos 70. Mas a verdade é que hoje já existem cerca de 40 países
com instituições similares. A criação da maior parte dessas instituições aconteceu em resposta à grande crise financeira e mundial de 2008-2009. Então, Portugal, Austrália, Canadá e uma série de outras nações possuem órgãos como esse, que têm sempre o objetivo de trazer luz para os números e fazer projeções que permitam à sociedade e ao parlamento antecipar aquilo que vai acontecer em termos de orçamento e aplicação dos recursos públicos. A OCDE, que é um organismo multilateral muito relevante na área de contas públicas e economia, passou a incluir a IFE do Senado no rol de instituições para as quais ela publica informações periodicamente no seu site. Esse é um reconhecimento importante do trabalho que o Brasil vem fazendo nessa matéria e, a partir de agora, nós queremos começar a divulgar mais o nosso trabalho. Os relatórios de acompanhamento fiscal, conhecidos como RAF, os estudos especiais, bancos de dados e análises, tudo vocês podem acessar no nosso site, senado.leg.br/IFI. E se você acredita que é preciso e é importante ter contas públicas saudáveis e é preciso ter mais transparência na execução das atividades do governo, passe a acompanhar esses nossos vídeos pelas redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nós vamos começar a produzir essas informações e esperamos contar com a sua participação. Um forte abraço. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.